E já gostaria de ler um versículo, Abacuque, capítulo de número 3 e o versículo 19. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Eita Deus! Deus grande é este que nós servimos. Este é o Deus que faz tudo isso acontecer. Quem de nós não aspira, deseja ter uma intimidade mais íntima com Deus? Não foi diferente de Abacuque. O livro de Abacuque não é uma pregação, é uma oração. Glória a Deus. E que oração, né? Que quebrantamento. Ele derramou todos os seus questionamentos que tinha para com Deus. Abacuque, ele se identifica como profeta. No capítulo de número 3 e o primeiro versículo nos diz assim: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Glória a Deus. Ele foi contemporâneo do profeta Jeremias também. Glória a Deus. Vemos que é uma oração e aqui ele vai expondo suas dúvidas, suas indagações, seus questionamentos. E é o que nós devemos fazer quando vamos orar, entrar em secreto para com Deus. Derramar sim na presença do Senhor, porque quando estamos falando com Deus, ali tudo está exposto diante de Deus e não temos que ocultar nada, mesmo que tenhamos questionamentos, indagações. Mas quando vamos falar com Deus, Ele é um Pai, aí temos que nos derramar diante da sua presença. E a primeira dúvida que vemos aqui em Abacuque é a oração não respondida. O profeta não conseguia entender o aparente silêncio de Deus. E diante da situação difícil em que o povo se encontrava, Abacuque 1 e 2 diz assim, veja: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Até quando, Senhor, que eu vou pedir, e tu não vais responder? Até quando, Senhor, eu vou te buscar, eu vou te pedir uma resposta, e tu vais estar em silêncio? Olha, um profeta, que homem de Deus, Abacuque, e ele passou por este momento, né, de tantas indagações e desespero também. Será que você se identifica neste momento com o profeta Abacuque? Eu já passei muitos momentos de indagações também. Quantos momentos, muitos vales. E quem sabe você hoje está se identificando com o profeta Abacuque, que ora, que pede, mas não vê de imediato a resposta das suas petições, das suas orações. Algum pedido que você tem feito e parece até muitas vezes que Deus não está escutando. Aquele dia que você vai para a igreja, mas você quer que Deus responda aquele pedido que você fez. E você volta para casa e Deus permanece em silêncio. Aquela madrugada que você disse, é hoje que eu vou pedir a resposta e Deus vai me dar. E Deus diz, ainda não é o tempo de eu te dar a resposta. E você amanhece o dia orando, sentindo a presença de Deus, mas Deus permanece em silêncio. E Abacuque, ele estava muito preocupado também com a sua nação, né? A frouxidão, as injustiças. Veja o que é que nos diz aqui o versículo
de número 4. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Deus, tu não estás vendo quanta coisa errada e tu permaneces em silêncio? Quanta coisa que eu tenho me deparado aqui, né? E estou em dúvida se realmente tu ainda estás me ouvindo, porque tu permaneces em silêncio e eu vejo tanta coisa errada na minha frente. E até quando, Senhor, tu vais deixar, não é, tudo isso acontecer na minha nação? Porque tudo isso acontece, tanta pobreza, tanta fome, né? Tanto desemprego. Ele levou suas dúvidas ao Senhor. Mas sabe, a palavra de Deus me levou também aqui ao profeta Isaías 55 e o versículo 8, que nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Glória a Deus. Deus trabalha como quer. E Ele trabalha de várias formas em nossas vidas. O salmista também levou seus questionamentos a Deus. Deus estava ouvindo a oração de Abacuque, sim. Mas não era o tempo ainda de Deus responder. Deus ouve nossas orações, sim. Ele nos assegura que ouve as nossas orações. E Ele responde também às nossas orações. Olha aqui o salmista, o que é que nos diz em 144, né, o Salmo e o verso 1 e 2. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença expondo a minha tribulação. Então, vejamos aqui que não só foi Abacuque, né? Outros grandes homens de Deus também chegaram diante de Deus com tantos questionamentos. Só que nós vemos pela palavra de Deus que nem sempre Deus responde como queremos. E com Abacuque também foi assim. Não respondeu a oração, Deus não respondeu a Abacuque da forma que ele esperava. Deus disse que estava, olha como foi que Deus respondeu. Deus disse que estava levantando uma nação muito forte para castigar o seu povo. Aí ele, pronto, agora que eu não entendo mais nada, Deus vai responder dessa forma? Como pode tudo isto? Eu pedindo a Deus uma solução e Deus disse que vai castigar, vai levantar outra nação e vai castigar o meu povo. Deus, como é que pode tudo isto? Castigar. Deus é soberano. Ele sabe como agir em nossas vidas. Nós é que não sabemos nada. Somos tão mesquinhos diante da grandeza de Deus. E olha, a segunda dúvida de Abacuque. Qual foi a segunda dúvida que ele teve? Sobre os métodos de Deus. Quando ele achava que Deus ia responder de uma forma, primeiro ficou em silêncio. Quando Deus começa a agir, é de uma forma que ele não esperava, que ele achava que tinha que ser do jeito dele. E a segunda dúvida é essa: como pode Deus usar uma nação idólatra para castigar o seu povo? Como é que pode isto acontecer? E aí Abacuque, ele reconheceu que Deus é eterno, que Deus é santo, que Deus é soberano e Ele sabe como agir. Não somos nós que temos que ensinar o agir de Deus e por onde Ele deve começar a trabalhar, responder ou agir. Mas Ele é quem sabe por onde começar e como fazer. Glória a Deus. E aqui vemos em Abacuque 1:12, sabe o que é que nos diz? Olha como é grande a palavra do Senhor, é muito poderosa. Não és tu
já estava diferente. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Aí ele disse, uma coisa eu sei, Deus está comigo, eu não vou morrer. Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Que coisa tão maravilhosa, né? O agir de Deus. E ele reconhece, ele diz, o Senhor, meu Deus, meu santo, aleluia, glória a Deus. Deus, na sua soberania, tem todo o direito de fazer o que ele quer. Aleluia. Em nós e por nós. Glória a Deus. E ele aceitou a vontade de Deus quando ele diz assim, realmente, Deus é soberano. Não morreremos, mas ele estará agindo por nós. Você, às vezes, não é como esse profeta também, tem dificuldade em entender os caminhos do Senhor? Eu também. Já tive muitas indagações, muitas. E na minha juventude, e na minha mocidade, então, era cada interrogação do tamanho da minha cidade. Ou então maior do que a minha cidade, tamanho do estado ou Brasil. Aquelas interrogações que só Deus sabe responder e quando quer responder também. Glória a Deus. Mas em Isaías, como acabamos de ler, nos assegura, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque eu tenho algo grande na tua vida. Assim diz o Senhor. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Glória a Deus. E Abacuque, ele resolveu esperar. Ele disse, não, agora eu já estou com a certeza que não vou morrer, que vou ver o cumprimento de Deus, o agir de Deus. Mas de uma coisa eu vou ficar seguro, que eu não vou mais questionar, mas eu vou crer, vou confiar no Deus a quem eu sirvo. E aí ele tomou a decisão de se colocar na torre de vigia. Qual é a torre de vigia? Oração. E olha que coisa linda. Por-me-ei na minha torre de vigia. A partir de agora, ele disse, agora eu vou tomar uma posição diferente. Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Glória a Deus. Eu vou agora entrar num propósito de oração. Glória a Deus. É que muitas vezes, sabe, nós falamos a tantas pessoas alguns questionamentos que temos e reclamamos também a tantas pessoas, mas a solução só vem quando nos colocamos na torre de vigia. Glória a Deus. E foi assim que Abacuque fez. Agora eu vou tomar um propósito diferente. Eu vou me colocar na torre de vigia e é de lá que vem a resposta das minhas orações. E olha que coisa tão linda, não é? E Deus respondeu da seguinte forma a Abacuque. Que coisa linda que Deus fez. No versículo 4, Deus fala assim. Vamos começar do versículo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão gravada sobre tábuas, para que a possa ler até quem está passando pelo caminho, não é? Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberano, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá, viu Abacuque, pela fé. Abacuque, Miriam, Josi, Lenira, todos que estão aqui, o justo, ele viverá pela fé, não é pelo que é aparente, não é pelo que vemos, não, mas o justo viverá pela fé. E esta palavra ficou registrada até hoje
quando a nossa fé tenta, né? Será Deus e tantos questionamentos. E aí Deus diz: olhe, o justo não vê pelo aparente, pelo que vê, ele vive por fé. Viu, Abacuque? O justo viverá pela fé. Glória a Deus. E aí a sua dúvida foi transformada em louvor. Glória a Deus. E Abacuque começou, né, questionando a Deus no seu livro, na sua oração. Iniciou a oração com questionamentos, com dúvidas, mas ele terminou com louvor. Glória a Deus. Ele se humilhou, pediu misericórdia e começou a adorar. Vamos ver? 3 e 4. Como é que diz a palavra do Senhor? Vou começar do início aqui, antecipando alguns versículos. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, e do monte Parã vem o santo. Glória a Deus. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Glória a Deus. E ali ele começou a adorar e reconhecer em Deus a soberania, e a adorar e a louvar. Diz: não há santo como esse Deus. Ele é tremendo, ele é grande, ele é soberano, glória a Deus. Reconheceu sua soberania. Sabe o que é que nos diz? O versículo 6 e 7. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Sobre a natureza, sobre a sua soberania. Ele diz: ele faz sacudir as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Glória a Deus. Reconheceu a soberania, reconheceu também a natureza de Deus. Olha, o poder de Deus sobre a natureza. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplendor a luz das suas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da sua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calças aos pés as nações. Glória a Deus. Deus ouviu e respondeu. Glória a Deus. Olha o que nos diz aqui. É o versículo de número 16. Ouvi e meu íntimo se comoveu. A sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Aí ele diz assim, o fim da sua oração. Olha que fé estava já Abacuque no fim da sua oração. No começo, questionamentos, dúvidas, mas agora no final ele diz, ainda, sabe Deus, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, mesmo que tudo isto esteja acontecendo, eu agora sou um Abacuque transformado. Eu sou um Abacuque com experiência com todo soberano, que sei que ele age, que ele é soberano em minha vida. Todavia eu me alegrarei, me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluia. Ele disse, olha, ainda que tudo isto esteja acontecendo, a figueira não floresça,
Claro, sem florescer não há fruto na vide. O produto da oliveira minta também não aconteça safra nenhuma. Os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Nos currais não haja gado. Cheguem a morrer, cheguem a desfalecer, cheguem a faltar tudo. Mas agora a minha fé está tão firme que eu posso assim dizer. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Que diferença! Como quando vamos para a torre de vigia e começamos a ter um encontro pessoal com Deus. A nossa visão de Deus ela é ampliada. Ela não fica uma fé mesquinha por as coisas efêmeras, por aquilo que nós vemos, apalpamos. Não! Nós vemos além, transpondo montanhas, transpondo dificuldades. E Ele nos deixa uma palavra para nós hoje. No início, grito o desespero da sua oração. No final, Ele estava exultando. Não é? O controle de tudo, Ele sabia que estava o todo soberano, que é Deus. O 18 nos diz, todavia me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluia. E aí o 19 diz, o Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os das costas. E me faz andar altaneiramente, sabendo que em ti está o refrigério, o socorro, assim como a coça anseia por águas no deserto, por fontes de águas, assim está anelando a minha alma por ti, dizia assim o salmista. Não produza mantimento, não haja vaca nos currais, não haja mantimento, não haja nada, mas todavia a minha fé está firmada em Deus, que eu me asseguro que ainda eu tenho motivos de me alegrar no Senhor. Todavia me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Glória a Deus. De repente eu estou falando para você que assim como Abacuque estava questionando, agora não mais por conta da palavra de Deus, que tem falado conosco, que em Deus está o refúgio, em Deus está o refrigério, em Deus está a solução para os nossos problemas, assim como foi com Abacuque, também é conosco. E você já perdeu, quem sabe, seu emprego. Você está com um parente enfermo em casa. Você está se sentindo tão enclausurado, tão em uma caverna, mas olha para cima, sempre há uma porta aberta. Sempre há. Você pode dizer, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Deus é fiel. Descansa em Deus. Abacuque foi um homem sujeito às mesmas paixões, igual a qualquer um de nós. Mas ele teve fé, teve questionamentos, sim. Teve momentos de dúvidas, sim. Mas ele foi à torre de vigia. Ele foi buscar a Deus. E quando ele chegou na torre de vigia, Deus disse, só eu aqui, para começar a te responder e te mostrar que não é como tu queres. Que nem sempre as respostas virão da forma que nós esperamos e queremos, mas como Deus determina, porque Ele é soberano em nossas vidas. Glória a Deus. Deus está falando para ti hoje, dizendo, descansa nas minhas promessas, vá à torre de vigia. Quantos dias que eu quero falar contigo e tu não para um pouco para falar comigo? Tu tens estado distante do momento de oração. Vamos ouvir agora um lugar de oração. Este hino fala que é um lugar que nós temos que ter de comunhão com Deus, de falar com Deus, de derramar os nossos questionamentos. Quem sabe, talvez você parou de ir à torre de vigia, de buscar aquele lugar que sempre você ia buscar. Mas por algum motivo, algum distanciamento de Deus, você esqueceu aquele lugar sagrado que você tinha. Glória a Deus.
mas é ali que Deus se revela. Quando Abacuque disse, eu vou agora à torre de vigia, eu vou parar de questionar, eu vou parar de reclamar, porque nele está a minha solução. E aí, como ele começou a falar com Deus, ele disse, não é assim não, Abacuque. Abacuque, eu ajo diferente, eu não ajo como o homem age, eu ajo como eu quero e eu sei como eu vou agir. Mas olha, Abacuque, você está tendo um conhecimento de mim muito superficial. Vamos falar mais um pouco. Ele continuou falando com Deus. O capítulo 3 é tudo uma oração. Que oração! Glória a Deus que nos deixou quantos exemplos de fé, de convicção, de perseverança e reconhecimento que só Deus é soberano em nossas